Então, como que a sepse era entendida, né, antigamente, né? Esse é um quadrinho que ele ficou muito famoso depois do consenso de 2012, né? Que ele explicava exatamente a relação entre cirse, sepse e a infecção. Então, a gente tem aqui um esquema que demonstra a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e aqui casos de infecção, né? A ideia aqui é muito boa, né? Ele quer dizer assim que nem toda infecção causa CIRS e nem toda CIRS vem de infecção. E é verdade, ó, queimaduras podem causar CIRS, pancreatite podem causar CIRS, trauma pode fazer o paciente entrar em CIRS. Post-pump syndrome, quer dizer, tipo, síndrome pós-ressuscitação cérebro cardiopulmonar, o paciente pode entrar em CIRS também, tá? Então, assim, CIRS não é sempre causada por infecção. Então, esse esquema, ele faz bem esse papel de dizer para você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que na hora que ele tenta colocar a sepse no meio do caminho, fica meio ruim da gente entender. Porque ele fala assim, ó, sepse severa, que é um conceito que a gente retirou, né? E choque séptico. Por que a gente retirou sepse severa? Porque não existe sepse tranquila, né? Não existe sepse SUSS. A taxa de mortalidade é alta na sepse, então toda sepse é importante, né? Então esse conceito aqui saiu em 2016, mas em 2012 ele existia. Então o que ele pensava assim, se eu tenho CIRS mais infecção, meu paciente está em sepse. Todo mundo que está dentro dessa interseção ali entre CIRS e infecção são pacientes em sepse. Uma parte desses pacientes vão fazer sepse grave, que seriam aqueles pacientes que teriam disfunção de perfusão, e uma parte desse paciente, né, ainda entraria em choque séptico, que é o paciente que não ia aguentar a pressão arterial sustentada, né, sem a utilização de vasopressor. Agora, por que isso aqui não é uma forma tão adequada da gente enxergar a sepse? Porque dá a entender de que a CIRS, no caso da sepse, né, ela não está sendo causada pela infecção. Parece que são coisas separadas. Parece que quando você tem um paciente que ele evolui simultaneamente em CIRS e simultaneamente com a infecção, ele entra em sepse. Mas isso não é verdade. O paciente que ele faz infecção, ele desencadeia uma resposta inflamatória que leva a um quadro de CIRS. Então, assim, a CIRS está sendo trigada, ela está sendo engatilhada por causa do processo infeccioso. E nesse quadro não fica tão claro da gente perceber isso. Então, isso era como a gente enxergava lá em 2012. Antes de 2016 mesmo, tá? Antes de 2016, que seria o consenso de sepse 3, intensivistas do mundo já começavam a ver a sepse dessa forma, né? Então a gente começava a ver a sepse de uma forma um pouco melhor do que era observado antigamente. Porque aqui, ó, eu tenho um processo infeccioso, eu tenho uma instalação de um processo infeccioso. Esse processo infeccioso está gerando a CIRS. Veja que entre você instalar o processo infeccioso e você entrar com antimicrobiano, né, com agentes antimicrobianos, tem um delay. Por quê? Porque eu preciso ter sinais dessa infecção para conseguir detectar no meu paciente. E é esse aqui o problema, né? Mas o organograma fica um pouco mais fácil da gente entender. A CIRS, por sua vez, desencadeia a disfunção orgânica, né? E, além de CIRS, existe um evento separado que ele é chamado de CARS. O CARS, ele é uma reação anti-inflamatória endógena. Uma reação anti-inflamatória endógena. Que é desencadeada em qualquer sinal de inflamação. Então, quando você tem inflamação, você tem um processo inflamatório que ele inicia para fazer um processo de reparação, e você precisa ter um processo anti-inflamatório endógeno para para frear esse processo, né? E hoje a gente entende ele como duas entidades separadas. Antigamente era meio que entendido ao mesmo tempo. E o grande problema do CARS é que ele normalmente começa a fazer um processo de imunossupressão no paciente, né? Não só isso, mas ele começa a fazer um processo
né, que impulsiona o nosso efeito de lesão orgânica, né, porque ele é um processo também desenfreado. Mas, né, se você olhar por esse quadro aqui, né, esse quadro ele já dá pra gente um grande spoiler que se eu identifico precocemente esse processo infeccioso e eu entro com o antimicrobiano rápido, meu paciente vai passar por essas fases, mas eu vou ter recuperação. Eu tenho recuperação total do meu paciente. O problema é se não existe esse antimicrobiano aqui. Se não existir, CIRS vai fazer um pico muito mais alto, disfunção orgânica vai fazer um pico muito mais alto e CARS vai fazer uma disfunção, um pico mais alto também. Tá? Então, esse é o modelo que o intensivismo olha a sepse já há um bom tempo. Né? Antes de 2016 já, isso era a forma como a gente enxergava. Mas, né, a própria pessoa que apresentou esse chart aqui, né, que ele foi feito por outra pessoa, né, mas eu vi esse chart numa palestra do Kumar. Kumar é o cara que, tipo, ele é um indiano que a vida desse cara é estudar antimicrobianos na sepse. Ele só estuda isso, antimicrobianos na sepse. E quando perguntam para ele por que ele estuda só antibiótico na sepse, né, por que é a única parte do tratamento que ele estuda, ele fala que a resolução está ali. Né? Ele identificou que para resolver o problema está ali. E muito antes de 2016. Ele já dizia isso no início dos anos 2000. Ele começou a demonstrar essas evidências, né, no início dos anos 2000. E hoje a gente entende que o Kumar realmente tinha razão esse tempo todo. Antimicrobianos é o que vai resolver esse paciente aqui. Então, entrar com antibiótico no momento correto. E o próprio Kumar, ele trouxe essa ideia de como a gente deve identificar ou como a gente deve pensar na sepse no nosso paciente. Então, existe um aumento das partículas bacterianas. Então, você vai ter um aumento da população de bactérias, um aumento do agente etiológico. Conforme você aumenta a quantidade de agentes biológicos, né, etiológicos, você aumenta a carga de toxinas produzidas por esses agentes etiológicos. Então, eles ativamente vão produzir lesão no tecido. Essa lesão tecidual produzida por essas toxinas, aqui a gente está falando de LPS, a gente está falando de toxinas, micotoxinas em fungos, estamos falando de toxinas produzidas por bactérias positivas. Elas são liberadas no tecido e vão causando lesões. E aí, isso vai gerar também uma resposta inflamatória do paciente, tá? E essa resposta inflamatória do paciente gera uma disfunção celular associada à injúria, que a gente vai observar como uma disfunção orgânica. E o momento de você entrar com o antimicrobiano, ele serve para quê? Frear o crescimento bacteriano, reduzir a liberação de toxinas, reduzir a resposta inflamatória e diminuir a disfunção orgânica. Então, o momento que você consegue identificar que isso está acontecendo e você entra com o antimicrobiano e reduz foco de infecção, é a partir desse momento que você começa a reduzir toda essa cascata, porque senão ela vai indefinidamente até o óbito do paciente. Então essa é uma forma interessante da gente observar a sepse, porque a gente tem a ideia de que o problema é isso aqui. O problema é o agente etiológico, é a presença dele. Porque durante muito tempo a gente ficou focado nisso aqui, na resposta inflamatória. Realmente, né, é uma disfunção orgânica resultado da resposta inflamatória do hospedeiro ao agente etiológico. Né? A própria definição de sepse que veio em 2016 meio que colocava uma importância muito grande na resposta inflamatória e tirava essa importância do agente etiológico. Quando o problema, sem agente etiológico, não tem resposta inflamatória. Então, o foco do nosso tratamento sempre tem que ser esse aqui. A gente ficava tentando tapar o sol com a peneira aqui, tentando resolver isso aqui, e ficava estudando um pouco isso aqui. E agora a gente entende que o trabalho principal é aqui. É justamente
atacar o mais rápido possível, o mais forte possível esse agente antimicrobiano aqui. Esse agente microbiano aqui.